Fala galera, prova da UniOeste Paraná de 2018. Vamos começar com a questão número 15 e ela diz assim, ó. Um semáforo em equilíbrio estático, muito importante essa palavra, eu já vou sublinhar ela aqui, ó. Ela está instalada em uma via urbana e ele é sustentado por uma haste horizontal fixa, né, que seria essa haste horizontal aqui, ó, fixa, num poste vertical, que seria esse, por um cabo com inclinação de 30 graus, conforme a figura abaixo. Em relação à distribuição e intensidade das forças que atuam no ponto X, é correto afirmar. A gente vai analisar essas partes de baixo aqui. Então, olha que interessante, gente. Quando ele falou do ponto X aqui, ó, na hora tem que vir aquele conteúdo ponto material, né, parte de equilíbrio. E existem dois tipos de equilíbrio na física, né, ó, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Quando a gente fala do equilíbrio estático, a velocidade do corpo é igual a zero. Ou seja, ele não tem velocidade, não tem aceleração, e se ele não tem aceleração, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, o somatório das forças no eixo X tem que ser igual a zero, e o somatório das forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Daí o que acontece? Como esses dois somatórios se anulam, as forças em cada eixo têm que ser iguais, como se fosse um cabinho de guerra, para que esse ponto X ele permaneça em equilíbrio, né? E o outro tipo de equilíbrio que tem na física é o equilíbrio dinâmico, quando o corpo está com velocidade constante, que daí geralmente utiliza em outro conteúdo da física, que na parte de estática, geralmente é o equilíbrio estático mesmo. E olha só, a gente vai analisar as afirmativas corretas. Vamos ver mais ou menos as forças que tem aqui no ponto X, depois a gente analisa. Então, gente, se ele falou de equilíbrio, né, esse semáforo ele vai ter um peso. O peso, gente, ele é uma força vertical que puxa para o centro da Terra, que no caso nós representamos como um vetor vertical com sentido para baixo. Ainda aqui nós vamos ter, ó, a força de tração no cabo, sempre entrando dentro do cabo, e aqui ainda vai ter uma componente força aqui, ó, que eu vou chamar de força na haste, né? Vou chamar de F mesmo. E se a gente decompor isso, gente, perceba que tem que estar no eixo. Se eu desenhar o ponto X aqui, ó, ele vai ter o vetor peso para baixo, certo? A tração, eu vou definir ela como tração em Y, por causa que ela vai ser decomposta no eixo Y. E tração em X, e ainda vai ter uma força aqui, ó, F, dentro do cabo, que é a haste que tá presa ali. Provavelmente vai ser uma força aqui de apoio, né, de compressão. Então, daí seria mais ou menos essa parte que seria o nosso diagrama de esforços, né? Ó, diagrama. Eu não vou calcular nada, gente, porque ele não pediu cálculo, ele só pediu teoria. Então, lembrando, né, que as componentes da tração X em Y, elas dependem desse ângulo de 30 graus ali. E agora a gente vai analisar para ver o que acontece ali. Olha lá, gente. O semáforo ele é mantido em equilíbrio devido à atuação exclusiva de duas forças no ponto X. Na verdade, são três forças. A tração, a força da haste e o peso. Então, a letra A está errada. Né? Nem vou ler o resto, porque já anulou a questão aqui em cima, né? Ó, B. A força peso e a componente vertical da força de tração orientada ao longo do cabo formam um par ação-reação. Que absurdo, galera. Porque, ó, a ação e reação do peso está no centro da Terra. Então, a Terra puxa o semáforo, assim como o semáforo puxa a Terra. Não tem nada a ver de tração e reação com a força de tração. Esquece isso. Tá errado também. Letra C, ó. Para o sistema da figura, que é o que eu fiz ali, né, ó, o aumento do ângulo entre o cabo e a haste horizontal de 30 para 40 gera um acréscimo na intensidade da componente vertical. Poderia gerar, não sei, tem que calcular. Como consequente aumento do peso. Cara, aqui você nem precisa mais analisar, porque tá errado. Se você aumentar o ângulo do cabo, a única coisa que vai alterar é a força de tração. O peso, ele permanece constante, porque só depende da massa e da gravidade. Então, já nem preciso fazer o cálculo da tração para ver se aumenta mesmo, porque essa letra C tá errada. Vamos ver a letra D, ó. Em relação ao eixo horizontal paralelo à haste, que seria essa força laranja aqui, ó, o somatório das forças é diferente de zero. Nada a ver, tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio. Já matou a questão. Pois atua somente a componente horizontal da força de tração. Não, atua a força de compressão aqui na haste também. E, obviamente, a única que pode estar certa é a letra E. Vamos ver.
No sistema mostrado na figura, as componentes das forças que atuam em relação ao eixo horizontal que passa no eixo X têm somatório igual a zero, certo? Assim como as componentes das forças que atuam em relação ao eixo vertical que passa pelo ponto X, certo também. Então, nesse caso aqui, gente, ó, a tração em X tem que ser igual à força e a tração em Y tem que ser igual ao peso. Então, a nossa afirmativa correta é a letra E. Espero ter ajudado. Essa foi uma questão mais teórica. Às vezes a gente olha para ela, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.